Rasputin, o monge louco que se tornou amigo dos Romanov. Na Rússia pré-revolucionária não havia ninguém mais divisivo do que esse místico megalomaníaco, um camponês que chegou ao topo da Rússia imperial apenas para supervisionar sua destruição. Vamos explorar sua vida e influência e as lendas que ainda o cercam. Poderes misteriosos e olhos capazes de hipnotizar. Uma propensão a se envolver com mulheres apesar de seu desrespeito contumaz pela higiene pessoal. Uma figura desgrenhada que pregava sobre como sua constante conquista de mulheres era a chave para a salvação espiritual. Uma predileção por beber garrafas de vinho diariamente e seu assassinato misterioso, onde ele foi envenenado, espancado, baleado e jogado em um rio congelante. Essas são apenas algumas das lendas que cercam a vida e a morte de Rasputin. Na Rússia pré-revolucionária, não havia ninguém mais divisivo do que esse místico megalomaníaco. Embora adorado por hordas de fanáticos e pela própria czarina Alexandra, que acreditava que seus poderes curavam seu filho doente, Rasputin era desprezado e temido pela maioria da elite do país. Para eles, Rasputin era o mestre de marionetes maligno de uma monarquia fraca, e seu assassinato, em 30 de dezembro de 1916, foi necessário para salvar o país da catástrofe. No entanto, como as inúmeras tentativas necessárias para acabar com ele pareciam demonstrar, a influência de Rasputin era diabolicamente difícil de acabar. Quando um Rasputin de 34 anos chegou à capital russa de São Petersburgo, em 1903, seu timing não poderia ter sido melhor. O interesse pelo misticismo e ocultismo estava crescendo entre os círculos da moda da cidade. E Rasputin estava perfeitamente posicionado para tirar vantagem de tal mania. Por anos, o camponês siberiano analfabeto que se tornou um homem santo autoproclamado, apesar de seu apelido hoje, ele nunca foi um monge, viajou pela Rússia, e ele alegou ter viajado até a Grécia e Jerusalém. Tendo se convertido a uma seita religiosa radical aos 18 anos, ele construiu uma reputação como um curandeiro, alguém que podia prever o futuro e conceder libertação divina. Isso foi alcançado por meio de sua doutrina de santa ausência de paixão, que afirmava que a melhor maneira de estar mais perto de Deus era por meio de ações pecaminosas, especialmente as da carne. Sua carne, para ser exato. Não é de se admirar que seu nome tenha mudado de Grigori Yefimovich Novik para Rasputin, que significa o depravado. Apesar de seu cabelo e barba imundos e aparência mal cheirosa, os seguidores de Rasputin cresceram em número e ele tinha prazer em tratá-los da maneira que quisesse. Há relatos de sua vida, sejam eles verdadeiros ou rumores, de que Rasputin mergulhava seus dedos sujos de terra em geleia para que as mulheres pudessem se humilhar lambendo-os até ficarem limpos. Ele supostamente honrava ainda mais seus admiradores com apelidos carregados de insinuações ou fazendo com que banhassem seu corpo nu. Certa vez ele supostamente convidou duas jovens irmãs para uma casa de banhos e declarou à mãe delas que era um dia da salvação. Acólitos se aglomeravam, às vezes às centenas do lado de fora de sua casa, esperando conseguir uma audiência com Rasputin, roubar uma lembrança, incluindo recortes de unhas, ou deixar presentes de flores. Idiotas trazem flores todos os dias. Eles sabem que eu os amo, ele brincou uma vez. O verdadeiro trabalho sagrado de Rasputin, no entanto, era realizado dormindo com essas mulheres, na promessa de que o contato com seu corpo poderia purificar a alma. Embora ele tenha feito sexo com inúmeras mulheres, incluindo nobres casadas, a esposa de Rasputin e mãe de seus filhos, com quem ele se casou aos 19 anos, permaneceu leal. Tratada como outra de suas devotas, ela disse uma vez: "Ele tem o suficiente para todos." Sua luxúria não impediu Rasputin de subir ao topo da sociedade russa. Na verdade, foram suas alegações de poderes mágicos de cura que o levaram a ser apresentado ao czar Nicolau II e sua esposa Alexandra, pois eles estavam procurando alguém para curar seu filho doente. Os médicos tradicionais não conseguiram tratar o jovem Alexei, que sofria de hemofilia, o que significa que seu sangue não coagulava adequadamente sempre que ele se machucava. Então,
uma Alexandra desesperada recorreu a curandeiros pouco ortodoxos. Quando Rasputin supostamente conseguiu parar um episódio de sangramento em 1908, por meio de orações, a czarina caiu sob seu feitiço. Rasputin se tornou nosso amigo para a família Romanov e era convocado sempre que Alexei precisava de cura pela fé. Em 1912, a condição do príncipe piorou tanto que ele recebeu o último sacramento. Ao ouvir a notícia, Rasputin enviou um telegrama para Alexandra dizendo: "O pequeno não morrerá. Não permita que os médicos o incomodem muito." Alexei se recuperou. O vínculo de Rasputin com a realeza se fortaleceu e seu nome se espalhou por toda a Rússia. À medida que a influência de Rasputin sobre os Romanov aumentava, sua popularidade diminuía. Eles já lutavam por apoio, pois Nicolau II não tinha a força e a autoridade de seu pai, Alexandre III, especialmente após sua liderança ineficaz durante a Revolução de 1905. Enquanto isso, Alexandra, como alemã, era tratada com suspeita na sociedade insular da Rússia, agravada por seu desejo de viver em reclusão para criar seus filhos, em vez de ser um rosto público da dinastia. Então, quando os Romanov elevaram um místico camponês com uma reputação lasciva, as tensões só foram exacerbadas. E Rasputin não fez nada para ajudar as coisas, pois com poder aumentado ele seguiu seu estilo de vida depravado com maior impunidade. Enquanto Alexandra convidava Rasputin para passar um tempo com Alexei e suas filhas, onde ele interpretava o homem santo perfeito, seus inimigos espalharam rumores sobre ele. Foi até alegado que, em uma névoa de embriaguez, Rasputin ostentou a czarina entre suas conquistas sexuais, embora não haja evidências disso e pareça improvável, pois Alexandra era por todos os relatos devotada ao marido. Quando os ataques ao seu amado amigo chegaram aos ouvidos dos Romanov, eles se recusaram a aceitá-los. "Conheço Rasputin muito bem para acreditar em todas as fofocas sobre ele", afirmou Nicholas. Alexandra foi mais longe com seus elogios. "Os santos são sempre caluniados. Ele é odiado porque o amamos." Mesmo quando as acusações contra Rasputin se tornaram avassaladoras, incluindo um incidente em março de 1915, quando ele abaixou as calças e, como disse uma testemunha ocular, balançou seu órgão reprodutor em um restaurante, os Romanov eram muito dependentes dele por causa da saúde de Alexei. Para muitos, Rasputin ameaçava a própria existência do Império Russo. A eclosão da Primeira Guerra Mundial anunciou um novo capítulo no poder de Rasputin. Nicolau II assumiu o comando pessoal de suas forças militares em setembro de 1915, deixando Alexandra encarregada dos assuntos de Estado. Embora inicialmente fosse contra a guerra, Rasputin agora se tornara o homem mais poderoso do país. Ele removeu inimigos de suas posições e os substituiu por suas próprias escolhas, extorquiu por meio de chantagem 2.000 rublos de qualquer um que desejava evitar a linha de frente, e fez pouco para ajudar no esforço de guerra. Os gritos de traição e sabotagem da oposição ficaram mais altos, não apenas direcionados a Rasputin, mas também contra a monarquia. A revolução parecia iminente, e impedi-la significava, para muitos nobres, libertar os Romanov de seu pernicioso mestre de marionetes. Rasputin tinha que morrer. Detalhes do que aconteceu em 29 de dezembro de 1916 estão longe de serem exatos, mas acredita-se que Rasputin passou o dia engolindo uma dúzia de garrafas de vinho e possivelmente passando um tempo com seguidores em uma casa de banho. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas cobertas de neve de São Petersburgo, ou Petrogrado como era então, a caminho da casa do príncipe Félix Yusupov, o marido rico da sobrinha de Nicolau, para um encontro com sua bela e jovem esposa Irina. Yusupov, junto com uma pequena cabala de conspiradores, incluindo o primo do czar, tinha outros planos. Rasputin foi levado para um pavimento inferior para esperar por Irina, que nem estava na mesma cidade, e ingeriu vinho e bolos misturados com cianeto. Apesar de consumir o suficiente para matar 5 homens, é alegado que Rasputin não mostrou sinais de sucumbir ao veneno. Foi então que Yusupov pegou um revólver
e atirou nele a queima-roupa. De alguma forma, no entanto, ele não morreu. Enquanto os conspiradores comemoravam com uma taça de vinho, Rasputin abriu os olhos, levantou-se e foi até o pátio antes de ser perseguido e baleado uma segunda vez, caindo no chão no portão do palácio. Se a história for verdadeira, Rasputin ainda estremecia com vida. Então os assassinos o espancaram, com consideração cruel dada à sua virilha, que havia causado tantos problemas segundo eles. Para completar, mais uma bala foi disparada, dessa vez em seu cérebro. Eles enrolaram o corpo em um tapete e o jogaram no rio Neva, embora alguns afirmem que ele pode ter estado vivo quando atingiu a água e, na verdade, morreu afogado. O corpo de Rasputin foi descoberto alguns dias depois, levado para a praia. Seus braços erguidos como se ele tivesse quebrado suas amarras em uma última tentativa de enganar a morte. Pouco antes de morrer, Rasputin supostamente escreveu um aviso aos Romanov dizendo: "Quando o sino tocar 3 vezes, anunciará que foi morto. Se eu for morto por homens comuns, você e seus filhos governarão a Rússia pelos próximos séculos. Se eu for morto por um de sua estirpe, você e sua família serão mortos pelo povo russo. Reze, czar da Rússia. Reze." Embora a autenticidade desta carta seja debatida, a dinastia Romanov de fato desmoronou, depois de mais de 3 séculos, com a Revolução de 1917. Grande parte da vida e morte de Rasputin está impregnada de perguntas sem resposta e fontes não confiáveis, mas não há dúvidas sobre o papel enigmático e sombrio que ele desempenhou no fim sangrento da Rússia imperial. Essa é uma das razões pelas quais ele continua tão fascinante hoje. Ele se tornou mais um mito do que um homem. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.